Olá, gravidinhas, mamães, pessoinhas lindas. Hoje a câmera tá meio torta porque eu literalmente improvisei onde colocar aqui o celular, né? Não tá no tripé hoje. Gente, agora que eu tô olhando pro céu, eu acho que vai cair uma chuva aqui na cidade de vocês, aí onde vocês moram. Tá chovendo? Aqui ontem caiu uma chuvinha bem de levezinha, assim, no finalzinho da tarde, quando tava dando 6 horas. Foi até umas 6h30, mais ou menos, aí foi diminuindo antes de chegar às 6h30, né? Então, às 6h30, mais ou menos assim, ela parou. Mas enfim, gente, eu vim falar pra vocês hoje sobre o terror das gravidinhas. O exame curva glicêmica. Eu fiz esse exame hoje, tá? Pela manhã. Não tô bem arrumada, tô bem mais ou menos. O cabelo tá horrível, né? Porque eu dormi, eu cheguei, almocei, né? E dormi bastante. Eu acordei tem mais ou menos 1 hora só. Mas meu corpo ainda tá bem lento, o processamento dele aqui. Eu ainda não tô processando as coisas rápido, porque eu tô bem cansada. Foi um final de semana muito cheio. Desde sexta-feira, acordando super cedo pra fazer as coisas. Sábado eu acordei super cedo também. Eu tive que acordar 5 horas pra ir lá fazer, 5 horas da manhã pra ir lá fazer o exame. Ontem eu também acordei mais cedo, não tão cedo, mas acordei, mas tipo assim, mesmo não acordando tão cedo, eu não passei o dia em casa. Então, hoje eu acordei de novo, né, cedinho pra poder fazer o exame, porque a clínica abre 7 horas e é por ordem de chegada, então, né, se eu demorasse, poderia estar muito cheio, demorar. E eu sabia que é um exame que poderia levar até 5 horas pra ser realizado. Então eu quis ser uma das primeiras a chegar pra, né, não demorar. Gente, eu não consegui gravar lá na clínica, tá? Eu fazendo o exame. Porque eu esqueci o meu celular em casa, só tinha o celular do Guilherme. E a gente ficou usando pra poder distrair durante o período do tempo, né, do exame ser realizado. Então eu não consegui gravar pra vocês tomando a bebida, a gente lá na clínica, pegando senha, aguardando. Hoje a gente foi em outra clínica, não foi naquela clínica que eu sempre vou. Aquela que eu sempre vou fica em Campinas, aqui em Goiânia. Hoje eu fui na que fica perto do trabalho do meu esposo, em frente ao terminal Padre Pelágio, né, próximo ao Portal Shopping, pra quem conhece aqui em Goiânia. Então, eu até achei melhor, porque era pra eu pagar o exame em si, ele é R$30,20, né? Que é um exame de sangue. Mas como eu tenho um plano corporativo, né? No caso, com coparticipação, eu pagaria só R$16,20. Mas, chegando hoje nessa unidade lá do Padre Pelágio, eu paguei mais barato ainda. Paguei apenas R$12, R$12,50 nesse exame, tá? Por causa desse plano com coparticipação que eu tenho. Não consegui filmar na hora, mas eu trouxe pra vocês a garrafinha do líquido pra vocês verem. Olha, gente. Foi no sabor limão. Esse exame é 75 gramas. Esse exame, ele é muito temido pelas grávidas pelo seguinte fato. Muitas grávidas passam mal por conta da bebida ser muito doce. Algumas grávidas, por conta dos enjoos, não conseguem aguentar a vontade e vomitam, né? Então é um exame que é indicado até ir com acompanhante caso você passe mal. No caso, meu esposo, ele foi comigo, né? Ele pegou o atestado de comparecimento de acompanhante e levou pro trabalho dele, porque ele teve que ir comigo, né? Chegando lá, foi bem rápido. A clínica abre 7 horas, a gente chegou, era 7h12. Eu peguei a senha, acho que foram mais ou menos umas 8 pessoas que foram chamadas na minha frente, mas assim, da mesma senha que eu era a 7ª, porque era senha prioritária. As outras eram senhas normais, mas tinham 5 atendentes, então foi bem rápido ali na parte da recepção. E logo eu já fiz o pagamento e fui pra uma outra recepção aguardar. Chegando lá, tava bem vazia essa outra recepção, só tinha um rapaz e uma moça. Eu e o meu esposo, a gente sentou, né, na fileira e aguardamos. Eu fui a terceira pessoa a ser chamada pra fazer o exame, né? Foi prazo de mais ou menos assim uns 5 a 8 minutos que a gente ficou lá na recepção esperando. Eu já fui chamada pra tirar o sangue, né? Como que funciona? Deixa eu sentar direito aqui. Tô de bermuda, viu, gente? Tô de vestido, mas tô de bermuda.
o exame, eu tava meio apreensiva, porque eu não tenho um problema algum em tirar sangue. Só que o que foi passado pra mim por outras pessoas, e também que eu pensei, é que eu iria fazer a primeira coleta de sangue, foi o que me foi orientado. Eu iria fazer a primeira coleta de sangue, depois eu ia tomar essa bebida aqui, né, que é a glicose, e eu poderia aguardar 1 ou 2 ou 3 ou 4 horas depois de tomar essa bebida. Só que o que foi passado pra mim é que eu iria fazer essa coleta, depois eu ia tomar essa bebida, e durante esse prazo de 1 a 4 horas aguardando, eu iria fazer coletas de sangue. Então assim, aguardei 1 hora, vou lá e faço uma coleta, aguardei mais 1 hora, vou lá e faço outra coleta, e nisso, gente, eu estava aterrorizada. Eu falei, não é possível que realmente isso aqui é assim. Porque eu falei, eu vou tirar sangue quantas vezes aqui, gente? Então eu tava meio apavorada, porque eu não tenho problema em tirar sangue. Porém, um problema que eu tenho é que eu não posso nem fazer doação de sangue, porque toda vez que eu invento de tirar muito sangue, eu vejo estrelas. Eu fico muito fraca mesmo. Então, eu fiquei meio apavorada com essa questão. Mas fui lá, fiz a primeira coleta, morro de ódio, porque no sábado, gente, eu não consigo entender qual que é o problema das pessoas em ler o nome Melissa. Melissa. O meu nome, ele é M-E. M-E. E o final do nome tem 2 S's e um A. Então, em hipótese alguma, ele teria som de Z. E eu não consigo entender por que as pessoas não conseguem falar me, elas falam ma. Gente, tava lotada a clínica no sábado que eu fui fazer minha ultrassom. E aí a menina foi chamar ela Malisa. Malisa, gente. Zá. Um nome que é M-E. Eles leem e falam ma. E um nome que tem 2 S, eles falam com o som de Z. Zá. Malisa. Aí o meu esposo riu tanto de mim no sábado e falou, vai lá, Malisa. Aí eu fui lá e fiz. Aí hoje deu a mesma coisa. A mesma coisa, a gente não consegue entender qual que é a dificuldade de falar Melissa. Né? De ler certo e falar certo. Deixa eu desligar aqui. Enfim, fui lá, fui chamada, fiz a primeira coleta de sangue. Voltei pra recepção com as informações que ela me passou. Voltei com essa bela garrafinha. O líquido dela era um verdinho bem clarinho, sabe? Tava até bonitinha a garrafinha. Aí ela falou assim, Melissa, engraçado que ela na hora ela me chamou certo, né? Ela falou assim, ela tirou o sangue, fez a primeira coleta. Aí ela falou o seguinte, você vai tomar esse líquido aqui agora e vai aguardar 2 horas. Ela falou assim, essas 2 horas só podem ser contadas a partir do momento em que você tiver tomado todo o líquido. Então você vai lá, você vai tomar o líquido e vai contar 2 horas, né, pra retornar e fazer a outra coleta. Aí eu falei assim, então vão ser só 2 coletas, essa e a outra? Aí ela, sim. Eu falei, oh Deus, que bênção. Aí eu tirei, né, fiz a primeira coleta, voltei lá. Aí ela falou pra mim que a partir do momento que eu abrisse essa garrafa, eu teria somente 2 minutos pra tomar esse líquido todo. Aí tá, né, eu fiquei meio assim, falei, nossa, como é que deve ser esse líquido, porque tanta gente vomita, passa mal e tal, né. Aí eu abri, meu esposo, ele colocou no cronômetro dele lá 2 horas, né. Só que aí ele só apertou o ok quando eu não tinha nenhuma gota aqui mais. Quando eu tomei o último gole, ele, soltou o cronômetro. Aí até então ele ficou lá preparado com o cronômetro. Aí eu respirei fundo e abri a garrafinha. Só tinha 2 minutos pra tomar. Tomei um gole. Eu cheirei primeiro, assim, né, pra ver. O cheirinho muito gostoso, gente. Cheirinho de Sprite, juro pra vocês, muito bom. Aquele cheirinho gostoso de limão, de refrigerante. Meu esposo também gostou do cheiro. Aí eu tomei um golão de uma vez. É tipo assim, tem gosto, o gostinho leve de limão, mas é doce pra caramba. Não é à toa que é glicose, vocês estão bebendo glicose. Doce. Aí no primeiro gole até foi.
Só que aí depois ele foi e falou assim, já passou quase 1 minuto, então você vai ter que tomar tudo de uma vez agora. Aí eu fui, gente, ter que tomar tudo de uma vez. E aí eu virei e fui engolindo. Chegou no terceiro gole, depois disso aqui, a minha boca parecia que ia desmanchar já de tão doce, tão doce. Não me deu enjoo na hora de tomar, né, na hora de engolir nem nada. Tipo assim, deu pra descer de boa, tranquilo, a bebida não é ruim. Só que assim, não é ruim, mas é muito doce mesmo, sabe? E assim, sabe quando a boca chega a dar aquela pinicaçãozinha quando você come algo que literalmente, tipo assim, nossa, é muito doce? Aí eu terminei de tomar, eu até fiz uma cara assim, né? Falei, nossa, Deus me livre. Aí nisso já tava contando ali no cronômetro, né? Meu esposo soltou o cronômetro. Dose pra fora. Vai. Aí tá, ficamos lá. Passou mais ou menos uns 10 minutos que eu já tinha tomado a bebida. Eu falei pra ele o seguinte, vamos pro final do corredor. Porque as cadeiras iam até uma parede, né? E aí, como tava começando a chegar mais gente, eu falei assim, como a gente vai ter que ficar aqui 2 horas, pra gente não atrapalhar quem quiser sentar, ter que ficar passando entre a gente, porque a gente tava na primeira poltrona. Aí a gente foi lá pro fundo, eu fiquei encostada na parede e ele ficou na segunda poltroninha. E a gente ficou lá, decidimos colocar um filme. A gente tinha começado a assistir Invocação do Mal aqui ontem, Invocação do Mal 4 que lançou, aqui em casa. Só que a gente não terminou, a gente tinha assistido mais ou menos meia hora de filme e o filme tem 2 horas e 15. Aí a gente foi, pegou o fone de ouvido, um ficou com um lado e o outro ficou com o outro, e a gente começou a assistir. Só que aí, como a gente passou o final de semana todinho acordando cedo, na correria, sem descansar, chegou mais ou menos ali meia hora de filme, eu já tava assim já, sabe? Pra frente, pra trás. Aí eu já tava inquieta porque a coluna, a lombar tava doendo, porque é desconfortável, aquelas cadeiras, né? Não tinha como deitar nem nada. Deu mais ou menos uns 40 minutos de filme, eu falei pra ele, não, deixa, vamos pausar aqui, depois a gente finaliza o filme, porque eu não vou conseguir ficar mais aqui nessa mesma posição. Me alonguei um pouquinho, ele também, né, porque ele também tava bem cansado. A gente tava caindo de sono, olha, eu morri de sono ainda. A gente tava caindo de sono. Aí eu virei assim pro rumo da parede e encostei. E nisso eu peguei a blusa de frio dele, dobrei certinho e coloquei assim na poltrona, na cadeira dele do lado, perto do meu ombro. E ele virou igual eu, assim, meio que de costas e deitou aqui assim no meu ombro, sabe? E nisso a gente dormiu. A gente dormiu um pouquinho, né? Ficamos mais ou menos uns, acho que foi quase 40 minutos cochilando. E depois eu acordei, eu despertei, tava faltando 32 minutos pro exame acabar. Eu despertei ele, eu meio que cutuquei ele um pouquinho depois, quando tava faltando mais ou menos uns 27. E nisso, depois desses 27, ele foi lá no banheiro, né, lavar o rosto, usar o banheiro. A gente conversou um pouquinho. Aí já tava faltando 13 minutos nessa coiseira toda, nessa conversa, essas coisas todas. Aí eu queria ir no banheiro, mas eu preferi aguardar pra fazer a segunda coleta. Aí chegando, acabou, né? Tava faltando 30 segundos pra acabar. Eu já decidi ir lá na sala dela, porque ela falou que não precisava ser chamada de novo. Eu mesmo poderia ir lá quando acabasse. Fui lá na sala dela, falei, olha, acabou o tempo de 2 horas depois que eu bebi a bebida e vim fazer a coleta final. Aí sentei, como eu tinha tirado no braço direito primeiro, aí foi feita a coleta no braço esquerdo. Tipo assim, meus braços são muito difíceis de achar veia. Muito difícil. Desde pequena eu tenho dificuldade, as pessoas têm dificuldade de achar a veia em mim. Só que pelo braço direito já tá acostumado de, tipo assim, de uns 4 anos pra cá, tá tirando só nele pra fazer exame, essas coisas. E o esquerdo foi deixando de lado, só tipo assim, pra últimas ocasiões. Então ela demorou um pouquinho mais pra achar a veia dele. Mas deu certo, ela fez a coleta, colocou lá no tubinho certinho. Lembrando que quando ela fez a primeira coleta, ela já fez a medição da glicose lá na hora, né? Pra ver como que tava. E aí depois ela fez a segunda coleta, me informou, né, que na quarta-feira ficaria pronto já o exame. Eu entreguei meus documentos e o documento do meu esposo pra ela fazer o atestado de comparecimento. E aí depois a gente passei no banheiro, fiz minhas necessidades, lavei a mão, lavei o rosto. E a gente foi comer alguma coisa na padaria também. Eu não tava passando mal de fome, mas eu precisava muito comer porque eu também tinha que tomar as minhas vitaminas, né?
Mas ocorreu tudo bem, a gente foi super tranquilo, não senti vontade em nenhum momento de vomitar. Eu tava bem apreensiva, né, porque tem muita gente que fala, eu passei mal, eu fiquei tonta, a bebida por ser muito doce me deu vontade de vomitar, eu vomitei, tive que repetir o exame. Então, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que, se eu tiver que voltar depois de fazer o exame de novo, pagar de novo. Mas ocorreu tudo bem. Lembrando, gente, que esse exame, ele é pra saber como que o seu corpo vai reagir ao açúcar, né? Como que o seu corpo está reagindo ao açúcar, pra saber se você corre, né, o risco, se você tem alguma chance de ter ou desenvolver, né, a diabetes gestacional, porque isso pode afetar o seu bebê. Então, para isso que esse exame ele é muito, por isso esse exame ele é muito importante e solicitado sempre em todas as gestações, tá bom? Na sexta-feira agora já é meu pré-natal, né, minha consulta, que o doutor pediu para adiantar, para ele já ver logo esses exames. E o próximo exame que eu vou fazer, que no caso nem teria sido solicitado, mas eu vou fazer, tá tudo bem, gente, com a bebê, com o coração dela. A gente fez a ultrassom morfológica, que coisa mais linda. Tá tudo certo com ela. Mas o doutor pediu pra gente fazer um exame de coração, né, tipo um Doppler nela, só pra ter certeza, né. Ficou mais caro do que a morfológica. Por incrível que pareça, esse exame ficou mais caro do que a ultrassom morfológica. Mas a gente vai fazer. Mas os exames prioritários que ele queria mesmo era a curva glicêmica e a morfológica, pra gente finalizar aí com tranquilidade pra saber como é que tá. Já tô com a ultrassom, né? Então falta realmente só a curva glicêmica agora, que sai na quarta, e na sexta-feira já é minha consulta com ele. E eu tenho certeza que em nome de Jesus vai estar tudo certo com a Marjorie. Mas é isso, gente. Eu só vim falar pra vocês mesmo como foi. Foi super tranquilo. Eu até brinquei com meu esposo na hora de ir embora. Eu falei, gente, será que eu tô vivendo essa gravidez certo? Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, gente, eu não senti enjoo nenhum durante a gravidez. Teve até gente que falou pra mim depois que descobriu que era menina. Falou, nossa, mas você teve muita sorte, porque geralmente gravidez de menina você tem mais enjoo, você tem mais dores e tal. Foi super tranquilo. Eu não senti enjoo nenhuma vez. Não senti muita coisa, muita gente fala. Desejo, gente. Eu acho que, tipo assim, não pode nem contar, porque geralmente desejo é igual a prima do meu esposo. Ela fala que quando na gravidez dela, ela sentiu vontade de comer pastel de manga com queijo. Isso pra mim é um desejo, que é algo, tipo assim, inusitado, bem diferente. Eu não tive essas vontades, as minhas vontades foram coisas normais. Tô com vontade de comer marmita hoje. Tô com vontade de comer um pudim. Então, tipo assim, não foi um desejo, sabe? Não tive esses desejos, não tive enjoo, muito cansaço, essas coisas todas. Gente, foi muito tranquilo, não senti dores, não tive complicações, sangramentos, nada. Tá sendo até muito tranquilo a minha gravidez. Depois que eu terminei de tomar essa bebida, eu tive até certeza de que eu nem ia passar mal ou sentir enjoo, porque eu nem senti enjoo durante a gravidez inteira, então, tipo assim, eu queria isso aqui, né? Então, assim, foi muito tranquilo, gente, juro pra vocês. Acho que o único momento que eu tive, assim, que eu jurei que eu ia de arrasta mesmo, foi o dia que ela subiu pra minhas costelas. Mas ela não subiu pra chutar ou pra mexer, ela literalmente atravessou as minhas costelas. Que eu fiquei sem ar, eu achei que eu tava morrendo, porque eu nunca senti essa sensação na minha vida. E eu só conseguia ver minhas costelas afastando, assim. Eu falei, vai quebrar, vou partir no meio. Mas foi a única vez, o resto, nossa, tá sendo uma gravidez muito tranquila. Ela é muito tranquila, não me dá trabalho, digamos assim, de não consigo dormir e tal. Igual foi meu esposo, eu ainda tô no 6º mês, não sei como vai ser daqui pra frente, mas eu creio que vai ser tranquilo como foi até aqui. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui explicando, falando pra vocês como foi o exame. E se você ainda não fez esse exame, pode ter certeza que vai dar tudo certo, fica calma, fica tranquila, segue certinho as orientações que vai ficar tudo bem, tá? Até o próximo vídeo.